meus queridos, tudo bem? Eu sou o Adé e esse é o Ouve, meus queridos, é o podcast, novo podcast sobre o Atlético Paranaense que a gente vai falar semanalmente com vocês aqui. Eu sou o Adé, você provavelmente me conhece aqui do canal Fala Meus Queridos, né? Que é onde a gente está lançando esse podcast em parceria com a Pacundê. E você também, se você provavelmente assistia ou ouvia as coisas que eu fazia, você conhece o meu parceiro de bancada aqui que vai continuar nessa parceria aqui, nesse novo projeto do nosso novo podcast Ouve Meus Queridos, Marcos Guérios. Tudo bem, Marcão? Salve, Adé, todo mundo que está acompanhando aí a gente. Um novo projeto, um projeto diferente, um projeto que eu particularmente não vi ninguém fazendo parecido. Vamos falar muito de Atlético, vamos falar de muitos temas polêmicos sobre o Atlético, vamos ouvir torcedores também. Então é isso, muito empolgado para esse Ouve, meus queridos. Exatamente, então só pra gente resumir para vocês o que a gente vai fazer nesse podcast, que a gente fazia diferente dos outros, é que a gente não vai falar tanto do factual do Atlético, a gente vai dar uma passada, mas a gente vai ter um tema por programa e esse programa ele é baseado na sua participação. A gente sempre vai querer ter um torcedor aqui para a gente dar o espaço e você também pode participar. A gente vai ter um quadro aqui nesse programa só de participação via WhatsApp, que na verdade não é o WhatsApp, a gente tem um grupo nosso no Telegram que a gente está criando. Então já vou deixar o link aqui, é t.me/ouve meus queridos, sem S no final. Então se você entrar, você vai ver nosso conteúdo lá e poder participar e comentar de tudo que a gente vai querer abordar nesse programa a partir dessa semana, tá certo? Marcão, apresenta o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro atleticano aí. Bom, é um grande amigo meu, o Eduardo Tigrinho, ele é engenheiro, ele é um atleticano de família, a família dele é muito atleticana, e ele é um grande de um resenha. Boa noite, boa tarde, bom dia, Eduardo Tigrinho, tudo bem? Olá, tudo bem com vocês aí? Para mim é uma alegria muito grande estar participando aqui do podcast de vocês, principalmente aqui por ser o primeiro, né? Então, muito obrigado pelo convite e tenho certeza que vai ser um projeto aí de grande sucesso. Show de bola, bem-vindo, cara. Obrigado mesmo aí por topar participar de uma coisa que ninguém sabe mais ou menos como que vai ser, né? A gente, na verdade. Mas bem-vindo, Eduardo, e vamos falar sobre Atlético. Antes de falar o tema do dia, vamos dar uma passada rápida, né, Marcão? A gente vai sempre tentar fazer toda semana, passar só como é que o Atlético tá e o que a gente acha do momento do furacão semanal aí. A gente ganhou do Melgar aí, né? A gente já praticamente garantiu, a gente precisa de um empate, acho, dependendo do resultado do Melgar, a gente não precisa nem empatar lá para continuar na Sul-Americana, e no Paranaense estamos aí nas quartas para jogar contra o Paraná, mas é o time do 1-0. Lembra daquele Corinthians do Carille lá? Então, e a pergunta que fica é, tá bom ou tá muito sofrido? Porque o Atlético não vem jogando grande futebol, mas vem fazendo os resultados, né? Ganhando. E a gente vê o time um pouco burocrático e tudo, mas eu ainda acho que vai melhorar, a gente vai conseguir avançar na Sul-Americana, né? Ontem conseguiu dar um grande passo num jogo duro, não foi tão simples, até o cara ser expulso, o Atlético estava sendo dominado ali no segundo tempo, mas vai dar tudo certo, acredito que o Atlético vai melhorar, tô botando fé no trabalho do português. Ainda é complicado falar, né? Porque a gente não sabe se é realmente ele, o cara que tá dando as ordens ali dentro, mas tô confiante, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas esse programa não é só de factual. Exatamente. Você, Eduardo, rapidamente, tá feliz ou acha que tem que melhorar? Eu acho que a gente tem muito a melhorar. Eu acho que o Atlético ele gosta de complicar o que é, em teoria, fácil, né? E é o que aconteceu aí em algumas rodadas atrás da Sul-Americana. Mas assim, eu tô confiante numa melhora aí para os próximos jogos e no restante aí da temporada. Show de bola, mas não estamos aqui para falar sobre isso. Estamos aqui para erguer um debate que vira e mexe, balança aí os atleticanos. E o Marcão vai trazer pra gente o material aí do tema do dia. Para você, o que define um ídolo no futebol? Cada um leva em consideração um aspecto para falar que esse ou aquele são mais ídolos.
Existem aqueles que têm como ídolos jogadores muito habilidosos. Craques como Jadson, Dagoberto, Bruno Guimarães, entre outros que jogaram muita bola com a camisa rubro-negra. Existem aqueles que preferem usar o critério dos gols marcados, colocando nomes como Alex Mineiro, Washington Coração Valente, Sicupira, Oséias, Paulo Rink, Jackson, Sireno, entre outros. Outros acabam refletindo seu amor pelo clube, adotando como ídolos aqueles jogadores que dedicaram ou dedicam boa parte de suas vidas ao Furacão. Exemplos não faltam. Santos, Caju, David Coquinho, Alain Bahia, Nicão, Nilson Borges, Thiago Heleno. Esses demonstram, ou demonstraram no passado, sua gratidão dentro de campo, dando o famoso retorno técnico. Há quem tenha como ídolos aqueles jogadores que chegaram na Europa ou seleção brasileira, levando direta ou indiretamente o nome do clube para o mundo. Fernandinho, Kleberson, Everton, Lucas, Renan Lodge são alguns exemplos que podemos citar de jogadores que levaram o nome do Atlético mundo afora. Existem também os ídolos de momentos pontuais da história, jogadores que foram bem no clube e marcaram gerações específicas, como Washington e Assis, Davi Ferreira, Marco Ruben, Ederson, Denis Marques e até mesmo Ziquita, com seus 4 gols em 15 minutos. Também existem os vitoriosos, aqueles jogadores que venceram muitos títulos pelo Atlético e são lembrados por todos os torcedores sempre, como Cocito, Flávio, Adriano Gabiru. Também existem ídolos polêmicos, como o caso de Paulo Baier, que mesmo não ganhando nada, teve uma passagem importante no Atlético. Foram 162 jogos e 56 gols marcados, com 5 anos de casa, mas nenhum título relevante. Muito pior que isso, um vice-campeonato traumático em 2013 foi o saldo que ele deixou no Atlético. Sempre muito querido pela torcida, mas no debate da idolatria, os títulos acabam pesando. Por isso nomes como o zagueiro Nem, que jogou menos partidas pelo Atlético, acabam passando à frente de jogadores como Paulo Baier e Alain Bahia, por exemplo. Com toda certeza, nós vamos esquecer alguém que você lembra. Não tem como medir idolatria. Por isso, vocês podem enviar aí nos comentários quem são os ídolos e por quê. Toda corneta aqui é válida. Não existe certo ou errado. Por isso o debate de hoje é: quem são os maiores ídolos do Atlético? Eu gostei, só um parênteses, que você citou meu ídolo máximo do Atlético, David Coquinho. Ele é o cara que, pra mim, mostra o que é a raça atleticana. Ninguém acredita em mim quando eu falo que eu sou fã de verdade do Coquinho, cara. Mas eu gosto do Coquinho e eu acho que ele merecia mais aí reconhecimento. Acho que a gente já pode entrar em alguns debates com relação ao nome do próprio Coquinho, né? Que é um jogador que eu chamo de um ídolo sem grife. É um cara que deu muito pro Atlético, né? Dedicou a vida inteira dele ao Atlético. E no fim das contas acabou não ganhando nada. Foi um momento conturbado ali. Os times que o Atlético tinha na época dele não eram bons. E daí o cara acaba não sendo tão lembrado. Mas tem alguns outros nomes aí mais polêmicos. Tem alguns outros nomes que são mais barbada, né? Todos os torcedores acabam citando. Mas eu queria saber do Eduardo, porque ele tem uma história muito curiosa, que a gente pode começar por ela, que ele tem a única tatuagem no corpo, me corrija se eu estiver errado, para um dos ídolos dele, né? Conta pra gente, Eduardo. Então, eu tenho o número 3 tatuado na perna, mas assim, mesmo eu sendo um grande fã do Lúcio, não foi devido à idolatria que eu tatuei o 3, e sim devido aí a uma aposta. Então teve um jogo da Sul-Americana, que acredito que tenha sido a semifinal, né? Quando a gente passou para a final, eu marquei minha namorada no Facebook, né? no perfil do Atlético, e coloquei assim: amor, caso o Atlético seja campeão, eu tatuo o número 3. Mas até então era uma brincadeira. Só que o Atlético foi lá e respondeu: olha, printei teu comentário, se a gente for campeão, você vai ter que tatuar. E eu brinco que eu tenho, né, que tem a palavra ali, né? Tava o print, tava escrito. E aí o Atlético foi campeão, graças a Deus, né? E ao Jardim Barreira. E hoje eu tenho o número 3 tatuado na perna, que gera pergunta onde eu tô, né? O pessoal que é atleticano imagina, né, mais ou menos o motivo,
mas o pessoal de fora fica perguntando, cara, por que você tem um 3 gigante aí tatuado na perna? Aí tem que explicar a história aí da aposta. Mas, já perguntando então, já que o Lúcio não é o seu ídolo, quem é o seu ídolo do Atlético e por quê? Se você conseguir eleger um só, acho muito difícil eleger um. É bem complicado, né? O Lúcio com certeza ele estaria ali entre os maiores ídolos, mas se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Thiago Cocito. Né? Foi um jogador que ele me marcou muito, né? Os jogos que ele fazia, e num período onde eu estava conhecendo, né, um pouco do futebol, indo no estádio. Foi um período vencedor do Atlético, então aquilo me marcou muito. Né? A entrega que ele tinha, a dedicação, a raça, né? Que é um jogador que, se a gente tiver que ilustrar em uma foto, né, a definição de raça dentro do Atlético, eu acho que seria o Cocito. Então ele foi um cara que me marcou muito, e essa idolatria ela vem desde que eu era criança, ali, que eu tinha uns 7, 8 anos. Depois vieram mais alguns ídolos aí. Sobre isso, Marcão, eu até já vou puxar já, porque eu acho que tem muito a ver com o que o Tigrinho falou, do melhor jogador no momento que você começa a ir em jogo, né? Então, assim, muito que tá na nossa pauta aqui, e até foi citado por você, o Paulo Baier, né? Uhum. O Paulo Baier, quer ou não, a época que ele jogou no Atlético era horrorosa. Então, de 2009 até 2013... O Atlético teve o ano de 2013, que foi um ano melhor, que ele jogou demais também. É importante que se fale, porque tem muita gente que, com a questão da final da Copa do Brasil, fala que o Paulo Baier não jogou nada. Então, mas assim, 4 anos de pessoas indo pela primeira vez ver o Atlético, eu entendo demais, principalmente um pessoal que é mais novo que a gente, assim, quando fala que o Paulo Baier é ídolo, né? O Paulo Baier, ele pegou o Atlético no colo ali, principalmente em 2009, pra gente não cair, né? 2009 ou 2008? Ele chega em 2009. 2009. E, cara, queira ou não, foi a referência do Atlético, técnica do Atlético durante anos. E mesmo sem ganhar nada, ter essa pecha aí da final da Copa do Brasil, dá pra entender esse critério de quem escolhe ele, né? Eu acho assim, pra mim o Paulo Baier é ídolo, porque foi um momento ali que a gente era muito novo e tudo, tava começando mesmo a entender mais de futebol e tudo, já tinha tido os primeiros contatos, já tinha alguns outros ídolos, mas o Paulo Baier, ele marcou uma geração que é muito carente. O Atlético tinha times horríveis, a verdade é essa. Sim. Ele não tinha ninguém que jogava do lado dele, né? Então, pra mim, ele é um ídolo, mas é um ídolo que não tem título, né? Mas, título por título, o Zé Ivaldo tem que ser um dos maiores ídolos do Atlético, né? Porque é um dos que mais tem título. Acho que é o único tricampeão paranaense nesse momento, né? O Zé Ivaldo jogou os 3. Acho que ele jogou hoje no elenco. Sim, sim, ele desse elenco dos três paranaenses, eu acho que ele é o único jogador, se eu não me engano, que estava presente, que jogou os 3 campeonatos. Tá com o nome na história. É teu ídolo, o Zé Ivaldo? Não tá entre meus ídolos aí. E esse é o motivo que eu acho que não dá pra gente estabelecer um critério, né, exato ali do que define um ídolo ou não. Né? Porque vão ter jogadores que se enquadram em tudo que você anotou, mas no fim das contas acaba não sendo um ídolo, né? Eu acho que o ídolo ele tá muito também atrelado à emoção, né, que você tem ao assistir. Voltando do Paulo Baier, eu acho que ele foi um dos jogadores que nos deu mais emoção nos jogos, né? Uhum. E tanto com as músicas, na hora de chamar o nome dele, tanto para gols decisivos, né? A gente pode lembrar de alguns aqui, talvez o mais emocionante, o contra o América na Série B, por exemplo, naquele 5-4. Então são momentos que a gente lembra exatamente onde a gente estava quando a gente viu o gol, como que foi a emoção. Então, são momentos como esse que realmente trazem idolatria, né? E foi um cara que ele jogou em um contexto muito diferente, né? Como vocês comentaram, ele pegou times que eram limitados, né? Eu acho que ele pegou 2 times que eram bons, que era o de 2013 e talvez o de 2010, que a gente terminou em 5º ou 6º, que faltaram poucos pontos para irmos para a Libertadores. Mas eu considero, sim, o Paulo Baier um ídolo e com certeza alguém que marca aí que está marcado na história do Atlético. Bom, e eu, já no outro vídeo,
inclusive, se vocês quiserem ver, eu tive uma resenha com a Dé já, eu falo sobre o meu ídolo, elejo 3, né? Pra mim é o Bruno Guimarães, por tudo que a gente viveu recentemente. Coloco alguns outros, né, grandes jogadores de 2001, principalmente, o Cocito, que nem o Tigrinho falou, o próprio Flávio, que é um cara extremamente vitorioso, mas pra mim o recente pesa. E você, Adé? Quem é o seu ídolo do Atlético e por quê? Cara, eu acho que eu posso citar 3 grandes ídolos, assim. Um, que é por isso que a gente falou, que é o Oséias. O Oséias foi o jogador que me fez eu me apaixonar pelo Atlético, assim, em 96. O que ele e o Paulo Rink fizeram era inédito até então na história do Atlético. Então, e cara, subir em alambrado em Atletiba, essas coisas são, além de tecnicamente ele jogava muito, ele tinha essa conexão com a torcida que eu acho que é muito importante. Eu citaria o Bruno Guimarães também. Eu tenho vários, mas assim, eu vou tentar fazer 3 para não ficar falando. O Bruno Guimarães pela fase vencedora e pelo que eu acho que ele vai ser ainda no futebol. Eu acho que esse cara, a gente vai ouvir falar dele e ter a imagem dele, que é uma coisa que ele quer também, ter a imagem dele ligado ao Atlético. É um cara que sempre fala do Atlético também. Então, e o terceiro é o Sicupira, cara, não tem como eu não falar do Sicupira, que também é um cara que só teve um paranaense na carreira dele. O cara fez 158 gols, tem gente que fala 157 e ele fala 158, ele fala assim, eu sempre vou concordar com a mais alta, se falar que é 158 eu concordo. O Sandro Moser botou quanto? Eu acho que colocou 158 também. 158. E que foi um cara que eu não vi jogar, só tem um paranaense, assim como o Bellini, como o Djalma Santos. Olha o tamanho dos caras, e os caras só tem um paranaense, mas é outro contexto, né? Mas principalmente por depois, cara. Depois de conhecer ele, você ouvir ele falar do Atlético e sempre com a mesma emoção, sempre com o mesmo empenho. Se você perguntar uma história para ele 4 vezes, ele vai contar as 4 com a mesma emoção e do mesmo jeito. E ele adora falar do Atlético, então eu acho que quem não gosta de Sicupira é porque não conhece ele, né? Então esse pessoal mais novo que, além de não ter visto jogar, nunca teve a oportunidade de trocar uma ideia com o velho, porque o velho realmente é sensacional. Então eu diria esses 3. E já pegando, acho que um gancho legal aqui, a gente fala muito de ídolo até dos jogadores que a gente viu, né? Você falou do Oséias, eu citando o Bruno Guimarães, eu podia citar o Ferreira também, o Davi Ferreira, que foi uma época que eu tava gostando muito de futebol e ele era o craque do Atlético ali pós 2005, então também foi um cara importante pra mim como ídolo. Mas a gente falou aqui de alguns caras como Bellini, Djalma Santos, o próprio Nilson Borges, que depois dedicou uma vida inteira ao Atlético, né, 50 anos. E a pergunta que fica é, como preservar a história, a memória desses jogadores para que os nossos filhos possam também discutir isso, e qual é o tamanho da idolatria desses caras que a gente não viu jogar, mas que são fundamentais para a história do clube, sabe? Eu acho muito interessante isso. Eu não consigo colocar, por exemplo, o Sicupira como um ídolo meu porque eu não vi jogar. Mas isso é um critério totalmente meu. Sim. Só que eu sei da importância que ele tem para a história do clube. Não sei como que vocês avaliam, veem essa situação. Diga lá, Eduardo. Eu acho que pra gente manter esses jogadores aí que jogaram há anos atrás, que às vezes nós não temos material de vídeo ou melhores momentos, ou não é tão fácil ver igual são os jogadores de hoje, é o que a gente está fazendo. A história ser passada de alguém que acompanhou eles pra gente, depois a gente passar pra frente, né? Porque é de suma importância a passagem desses jogadores pelo Atlético, né? Então a gente é o que é devido ao que esses jogadores fizeram, né? Ou dirigentes, ou torcedores da época. Eu não consigo mensurar a importância de determinados jogadores pro que a gente tem hoje, né? Tudo que a gente tem são graças à galera que lá atrás segurou um rojão que era gigante, né? Momentos financeiros difíceis, essa falta de títulos que a gente comentou agora. Então essas histórias desses personagens, elas vão ter que ser sempre cada vez contadas para mais pessoas, para não cair no esquecimento. E também o próprio clube, né, com alguns projetos de materiais contando a história desses jogadores, ou um possível museu futuramente. Mas eu acho que é uma missão nossa
assim, de nunca deixar essa história ser esquecida. Eu gostaria, cara, que o Atlético tivesse um museu, e eu acho que falta até, inclusive, da própria torcida, né, Marcão? Acho que você pode dar esse depoimento recente aí, né? Porque é exemplo do rival, mas a gente precisa dar quando o exemplo é bom, né, cara? O Coritiba, ele tem um grupo de torcedores chamados Helênicos, que tem o site, e é praticamente uma enciclopédia do Coxa. Eu acho que o Coxa, o Atlético e o Paraná ainda pecam muito com a história pela falta de um museu, pela falta de uma simples galeria de história, assim. O Atlético tem algumas coisas na Baixada ali, mas pra mim é muito fraco, muito fraco. E seria legal se algum torcedor conseguisse encabeçar um movimento como tem os helênicos lá no Coxa. Eles têm livro, eles têm um monte de coisa, né? Cara, recentemente fui pra Argentina e viu como que o Boca e o River tratam a história deles. E eles têm uma ala no estádio voltada exclusivamente para contar a história com nomes, números, várias estatísticas, fotos antigas, fotos novas. Então, acho que grandes clubes no mundo contam as suas histórias de uma maneira até, entre aspas, capitalista, porque eles abrem para turistas e tudo, mas a história está preservada lá. E o Atlético não tem isso. Você vê um banner ou outro, uma ação ou outra, mas não tem um lugar destinado aos torcedores irem lá e acompanharem a história e tudo mais. Então, acho bem importante, até na internet mesmo, a gente, para montar a pauta do programa, procurando dados, procurando quem são os que mais jogaram, os que mais fizeram gols, os que mais ganharam títulos, e a gente não tem isso compilado dos dados dos jogadores atleticanos. Então é algo que, para mim, na minha opinião, devia ser feito, porque daqui a pouco alguns grandes jogadores vão cair no esquecimento, né? Sim. E teve um evento no ano, não lembro se foi em 2019 ou 2020, né, onde foram alguns jogadores, se não me engano foi o Rui e o Jackson, que eles foram ali na arena. E para eles é muito importante também, né, ter esse contato com o pessoal e contar a história que eles montaram. Então, realmente, esses museus ou esses eventos, eles são aí de grande importância. Eles gostam muito. E é uma coisa simples assim, né, Marcão? A gente tá atrás, até entrei em contato com o próprio Freire do Globo Esporte, que é a lista de 10 jogadores com mais jogos no Atlético. Ninguém tem essa lista. Então, se você estiver ouvindo e vai que você ficou procurando na internet, achou, você mesmo criou, esse tipo de informação não se tem pública, né? E até o professor Heriberto, ele tem os livros dele, mas o principal livro dele já é de 98, então já está um pouco mais defasado. Eu recomendo todo mundo ler, mas sabendo da data de lançamento, eu acho que o Atlético poderia ajudar isso, e vamos ver se alguém que ouve isso aqui tem algum dado e quer juntar com a galera aí, fica aberta. Só para terem noção, o professor Heriberto, ele escreveu um livro, a enciclopédia do futebol paranaense, lá tem 100 anos de futebol, todas as súmulas e tudo, mas não tem, por exemplo, os jogadores que entraram em campo em cada jogo. A gente não sabe ao certo quantos jogos tem, por exemplo, o Caju, que é um ídolo máximo e tudo, mas ele jogou muito antigamente. O Djalma Santos, não se sabe quantos jogos oficiais ele fez pelo Atlético. Ter essas informações compiladas seria bem interessante, porque aqui a gente tá fazendo um debate de ídolos e muito provavelmente a gente vai colocar jogadores que a gente conhece, né? Mas como mensurar a importância de um Sicupira, de um Caju na história do Atlético, né? De um Bellini e tudo mais. Sim. E para você ter um ídolo, você precisa conhecer a história. E para conhecer a história, alguém precisa matar isso no peito e contar a história do Atlético, né? Então, se você em casa tá ouvindo e decidiu que quer ajudar com isso, cria um grupo no WhatsApp, cria um grupo no Facebook, manda um tweet para alguém e fala, vamos fazer um esquema aí pra gente resgatar. Eu tenho certeza que tem muita gente que se interessa e que também quer que tenha. A gente sabe que o museu foge da nossa alçada, né? Eu queria ter o Museu do Atlético, eu queria participar, mas daí a gente depende de outras coisas, mas a iniciativa do Helênicos, lá mais uma vez citando o exemplo, é 100% de torcedor, e quem tiver disponibilidade ajuda todo mundo.
Agora, mudando um pouquinho de assunto, dando a parte histórica, queria falar de outros tipos de ídolo. Antes do programa, eu estava conversando com o Tigrinho ali sobre a pauta e tudo mais, e surgiram alguns nomes que eu concordei com ele, nunca são lembrados, como Aloysio e Lima. O quanto os vice-campeonatos, e daí vamos falar em vice especificamente, porque, por exemplo, Washington e Assis são lembrados como ídolos e eles não chegaram nem à final daquele campeonato brasileiro e tudo. Foram campeões paranaenses, mas não chegaram na final do torneio principal. Acabaram perdendo pro Flamengo aquele jogo. E eles saíram daqui e ganharam tudo com o Fluminense daí, né? Exato. Mas esses jogadores que vieram, marcaram, pelo menos pra mim, 2005 foi um ano assim que foi o primeiro que eu acompanhei mesmo, o Atlético, fui em todos os jogos e tudo mais. E foi quase uma Libertadores. E esses caras não são nem lembrados. O goleiro Diego, por exemplo. O porquê será que a gente não lembra desses caras? O que você acha? Do trauma, né? Eu acho que é um pouco do trauma. Do Lima e Aloysio, eu sempre penso neles quando a gente lembra das grandes duplas de ataque, né? O pessoal vai falar ali Kleber e Alex Mineiro, Paulo Henrique e Oséias, Washington e Assis. E dificilmente alguém lembra do Lima e do Aloysio, né? Que jogaram muita bola na principal campanha que a gente fez pela Libertadores. Eu fico pensando, cara, os caras jogaram tanto, né? O Aloysio fez gol na final, fez gol nas quartas, o Lima fez gol na semi, jogaram muita bola, só que parece que eles não são lembrados, né? Então, eu acho que é muito devido a um pouco do trauma. E também acho um critério para um jogador ser ídolo, que eu até estava pensando aqui, é a maneira como ele sai, né? Então, a gente tem jogadores que jogaram muito bem, mas a maneira que sai, ela dói, né? A gente tem aquele sentimento de ingratidão. Então, que eu posso falar do Dagoberto, né? Que talvez seja o maior talento já revelado pelo Atlético, mas saiu de uma forma que machuca, né? Que, de certa forma, ingrata. Eu acho que aconteceu o mesmo com o Aloysio, né? Tá certo que ele jogou muito pouco tempo, e aí pega o trauma de perder a final e ele ir para esse time que nos derrotou, acho que pesa, né? E acho que é por isso que a gente não lembra tanto aí dessa dupla. Mas que são bem importantes. E o que falar de Fabrício? O cara que perdeu o pênalti. Pois uma vez eu não sei quem que falou, não sei se foi o Petralha que falou, mas eu acho que não é dele essa frase. Que brasileiro não gosta de futebol, brasileiro gosta de ganhar, né? Brasileiro só conta. Mas é isso, cara. Fabrício também, e a gente pode citar vários, cara. O próprio Paulo Baier, cara. 2013. Né? Exatamente. O Everton, ele só tem um paranaense também. E muita o gente da Copa do Brasil. Exatamente. E todo mundo... Tem muita gente que odeia muito o Everton. E tem muita gente que ama. Realmente, parece que se você idolatrar um cara que perdeu, parece que você vai estar trazendo isso pro clube, né? Fica aquele medo, assim, eu gosto do Paulo Baier, mas ele entregou em 2013. Pô, mas o cara jogou pra caralho em 2013, 2010. E até esse 2013, né? Se a gente escuta sem ver o lance, parece que foi um goleiro tomando um frangaço, ou um zagueiro que não corta, ou que fura. Ele falhou, mas... Mas se o cara do Flamengo também tentar chutar mais 1000 vezes aquela bola, ele nunca mais vai fazer. Foi o único gol que ele fez o único gol, cara. Isso é o tipo de coisa que só acontece com o Atlético, né? Não adianta. E daí é complicado, porque vai falar, se ergue o caneco lá no Maracanã aquele dia, o Paulo Baier ia ser o quê? A gente já tá colocando ele no patamar do Sicupira, gênio e tudo mais. Não ganhou, a gente não trata comigo. Eu acho complicado. É engraçado porque... Tem gente que vai ouvir isso que a gente tá falando agora e vai falar, meu Deus, esses caras tão loucos. Nossa, os caras odeiam muito o Paulo Baier. Exato. Porque existem pessoas que odeiam mesmo o Paulo Baier dentro da torcida. Não sei porquê. Existe um papo de entregar, mas porque... Isso. Eu acho até que eu... Não falei porque é o primeiro podcast, então eu nunca falei isso. Vou falar. Eu acho que a torcida comprou muito a história do Petralha, né, cara? Porque o Petralha, ele tem isso de escolher vilões em coisas que a gente perde. Foi o Levir, e o Paulo Baier. O Paulo Baier, ele teve um problema com o Petralha porque ele
ele tentou mesmo sugar o máximo que ele podia do Atlético. Pediu renovação em campo, no Atletiba. Cara, todo mundo conhece o Petralha, sabe que ele odeia essas coisas. Mas quando tava bem, cara, vocês lembram que ele deu o Petralha deu uma volta olímpica com o Paulo Baier na Vila Capanema. Lembro. No dia que ele... renovamos. Cara, o velho deu uma volta olímpica com o Paulo Baier, dando tchauzinho, no fim não renovou e mandou o cara embora, tá ligado? Mentiu, todo mundo enganou a gente. Então eu acho que muita gente comprou essa versão da história do Petralha, que pode ser verdade e tal, mas ele é o cara que paga, ele não pode ter a gente não pode ter a mesma visão que ele de futebol, porque ele não é principalmente sabendo que ele não é um cara romântico, entre aspas, com relação à bola, né? Exato. E o Petralha também entraria no debate, né? Será que é ídolo? Será que não é? Será que ídolos são só jogadores? Né? Cara, isso aí também deve gerar um grande debate aí em várias rodas de pessoas aí que torcem pro Atlético. A gente podia fazer um programa só sobre Petralha. Eu acho legal. Legal. Pode ser um bom programa pro futuro, falando só dele. Mas pra mim, é o maior nome da história do Atlético. Eu acho que ele até extrapola um pouco a questão do ídolo. Sim. Porque ele mudou o Atlético de patamar pra algo que é duradouro. Nesse momento, ele é o maior nome na história do futebol paranaense, cara, eu acho. Concordo. Porque o que ele conseguiu com o trabalho que ele faz no Atlético, se a gente for pensar em visão de Estado, ninguém nunca fez mais do que ele, cara. Né? Até por bater o pé pela Copa, por fazer o Atlético estar onde ele está, mais as outras questões mais antigas, assim, com relação a política e própria federação, assim, ame ou não, ele é o maior nome, acho, na história do futebol paranaense. Exato. Acho muito estrategista, né? Uma visão de longo prazo, assim, que eu não... É fora do normal. Né? Enquanto tem cara que fala que é igual... como é que é? Padaria. Da padaria? Lançar uma padaria? Padaria um pouquinho... O Petralha sabe que é um pouquinho mais complexo, né? E é um cara diferenciado. Né? E já pegando a riba aí dos dirigentes, a gente também tem que citar Jofre Cabral e Silva, né? Sim. Que foi um grande presidente, morreu de maneira trágica vendo o Atlético jogar, né? Mas que é um cara que também fez uma revolução na década de 70, trouxe jogadores, se não me engano, acho que foi o Bellini ou o John todos foram ele que trouxe, porque né? A partir de 68 lá ele foi de carro buscar o cara, vendeu o carro para comprar jogador, realmente porque você pensa, o Atlético não ganhava nada desde 58, né? O Jofre vai lá. E esse é um cara também, só um parênteses, que eu acho que falam muito pouco dele, assim, muito pelo Petralha também, porque o Petralha não gosta que falem dele. Eu lembro que teve uma época que ele falou alguma coisa do Jofre em algum post aí, e tem muita gente em volta do Petralha que compra muito do que ele fala, assim. Eu achei uma falta de respeito gigantesca na época, mas enfim. Porque o Jofre, o que ele fez em 68, que culminou no fim do título de 70, pra galera da época que não viu, o Atlético estava quase acabando e não viu um título desde 58, foi realmente trazer 2 jogadores tricampeões mundiais pela seleção. Realmente esse cara é um capítulo à parte muito importante da história do Atlético. E não só os jogadores da seleção, né? Foi nessa época que chegou Sicupira, foi nessa época que chegou o próprio Nilson Borges, que, se a gente for lembrar, um jogador que jogou até na Europa naquela época, que não era habitual os jogadores brasileiros saírem, voltarem, tudo. Então eu acho que o Jofre também tem que ser citado, mas o Petralha ainda tá um degrauzinho na frente. E, já aproveitando, Geninho ou Thiago Nunes? Tem como escolher um mais ídolo que o outro? Aquele silêncio. Ai, essa pergunta é difícil, hein? Pra mim não tem como escolher entre um ou outro. O que me marcou mais foi o Thiago Nunes, porque em 2001 eu tinha 7 para 8 anos. Então eu tenho muitas memórias vivas na minha cabeça daquela campanha, mas não tanto no detalhe quanto com o Thiago Nunes, né? Mas foi um pouco traumática a saída dele também. Eu não estava preparado ali, fica
aquela dor de corno ali com a saída dele. O cornunismo. Eu fui na coletiva Cornunismo lá. presente. Quase chorei na coletiva do cara, tristeza. Mas, e outra coisa também, o Geninho, a última vez que ele treinou o Atlético, ele saiu de uma maneira muito desrespeitosa também. Vocês vão me lembrar. Por parte do Atlético ou por parte do Geninho? Não, nossa, né? Porque Vai. o Atlético, ele foi demitido depois de uma vitória. Ele ganhou o jogo, foi demitido. Né? Ganhou do Paraná, exato. Então, essa é difícil de responder. Eu não sei se eu prefiro Geninho ou Thiago Nunes, mas a minha resposta é muito parecida com a do Tigrinho. Acompanhei o Geninho, mas eu acompanhei muito mais o Thiago Nunes, o dia a dia, as próprias viagens que eu fiz para ver as finais e tudo. Então, para mim, ele de técnico, ele tá acima de outros. Tem outro técnico que você consegue colocar nesse patamar ou não? Putz, cara, eu acho que não, né, cara? Tem que tirar os caras que ganham, assim. De gostar de técnico, pô, Diniz, né? Amo. Acho que um cara que tem um carisma invejável. Mas eu acho que não. Acho que realmente, pra técnico, tem que ser título, cara. Né? Difícil o cara ter. Esse cara teve um trabalho maravilhoso, então é meu ídolo. Difícil. Essa prateleira dos dois, eu não consigo lembrar assim que algum que tenha me marcado tanto. Eu gostava muito do Evar, né, do estilo de jogo dele pra frente, né, mas não é um ídolo e o time dele não marcou assim, né. Quem cortou a hora que você falou? O Evaristo de Macedo. O Evaristo de Macedo. 96 ou 95, né? Ele treinou o Atlético? Mas ele treinou em 2000. Ele veio em 2007 ou 2006, eu acho. Ele tinha um estilo bem pra frente de futebol, assim, que eu sempre, nessas suposições que a gente faz, né, ser um cara desse com o elenco de 2004, por exemplo, ia ser legal de ter visto também, né, mas eu acho que não tem como colocar, eu não lembro de algum treinador pra colocar na mesma prateleira do Thiago e do Geninho. Em compensação, na prateleira de baixo, meu Deus, a gente vai ficar o programa inteiro falando aqui. Nossa, o Atlético teve umas figuras, cara, que meu Deus do céu. Inclusive, pra gente anotar aí os técnicos mais doidão que já passaram no Atlético. O pior maluco que já passaram pelo Atlético. Carpegiani, cara. Carpegiani é um cara que fez bons trabalhos no Atlético, né? Fez no Coxa também, mas no Atlético. Eu lembro quando, acho que foi 2010, né, cara? Que ele tava fazendo um trabalho excelente e vazou. Foi pro São Paulo. Exato. Então daí é difícil também, mas ele... Trouxe Sérgio Soares, né? Sérgio Soares. Terminou o campeonato, quase levou o Atlético pra Libertadores, o Sérgio Soares. Mas eu boto fé que se tivesse continuado com o velho tinha levado a gente pra Libertadores, porque o time tava jogando demais, ele conseguiu virar a chave desse time muito rápido, cara, e o time realmente tava jogando bem. O time de 2010 é um time que eu gosto muito. Eu assisti todos os jogos, assim. Acho que foi o primeiro ano que eu fui em todos os jogos na Baixada sem perder nenhum. Pra mim, o de 2010 era marcante por causa que era... Acho que foi o ano mais divertido que eu fui no estádio. Sim. Tinha uma turminha lá, sempre via todo mundo junto. Era legal. Era legal. Mas, voltando ao assunto dos itens, rapidinho. O que dizer de jogadores que levaram o nome do Atlético pro mundo? A gente já citou um pouco do Everton, né, que foi campeão olímpico, não ganhou títulos pelo Atlético, né, mas foi um cara que foi campeão olímpico, ganhou um título, né, em 2016. Fernandinho, que ganhou um paranaense, mas acabou levando o nome do Atlético em entrevista, sempre falando que era um cara que gostava muito do Atlético. Goleiro Neto. Esses caras pesam também nesse debate, mesmo não tendo feito grandes coisas pelo Atlético, o fato deles levarem o nome do Atlético para outros centros, outros países, pesa? Quer falar? Eu acho que eles são importantes, né? Mas eu acho que vai muito do caso a caso. Se a gente pegar o goleiro Neto, por exemplo, eu acho que ele não entraria num debate de ídolo, assim. Mas eu acho que esses caras são muito importantes, tanto pra torcida, né? Tanto pros jogadores que vão surgindo, né? Na nossa base. Eu acho que eles servem ali de referência para muitos jogadores e tem com certeza a sua importância. Mas eu acho que só isso não define um jogador como um ídolo, mas é apenas a minha opinião. Mas dentre esses eu consideraria que saiu para a Europa, assim, mas devido a outros fatores, o Bruno Guimarães, né, como o maior deles até o momento. Exato.
Eles ganharam também, né? O próprio ganharam, Kleberson, né? O Kleberson. que- O Kleberson é o mais Kleberson. emblemático. porque ele ganhou o maior título da história do Atlético até aquele momento e ganhou a Copa, né? Também é o maior título. Jogando aqui, né? Sim, Exato, sendo exatamente. convocado como jogador do Atlético. Acho que isso pesa muito nesse debate. Mas o Kleberson também é um cara que, quando você pergunta assim pra galera, e é um cara que jogou anos no Atlético, ganhou vários títulos paranaenses e tudo. E você pergunta pra galera, dificilmente ele vem, assim, ó, como os primeiros, assim, tipo, não, o meu grande ídolo é o Kleberson. E foi um cara que teve, acho que de todos os critérios que a gente debateu, é um dos que mais tem, né? Sim. Porque ganhou título, levou o nome do Atlético pra fora, foi pra seleção brasileira. Jogava pra cacete. Jogava pra cacete, exatamente. E nunca vem no debate. Pois O Flávio é. também é um outro injustiçado nesse aspecto. É porque ele pegou uma época, eu acho que tinha muita gente que era fora da curva, né? Então, os exemplos que a gente pegou, né? O Paulo Baier. O Paulo Baier jogou em elencos que, cara, tinha ele mais 2, 3 que a gente pode considerar como bons jogadores, né? O Kleberson jogou em elencos fantásticos que a gente lembra mais do coletivo, né? Do que do individual. Mas eu considero o Kleberson como um baita ídolo do Atlético. Mas é verdade. Eu acho que eu nunca vi alguém citar o Kleberson como primeiro ídolo, por exemplo. O meu maior ídolo, que não seria um exagero, né? Não, é um cara que esteve presente numa parte vitoriosa do Atlético e, foi campeão da Copa do Mundo como jogador do Atlético. Mas ninguém lembra. As pessoas até colocam o próprio Paulo Baier na frente. Pra mim, tá atrás, mas as pessoas colocam. Porque daí é aquela questão do... além de ser mais recente, acabou jogando mais tempo no Atlético, acabou se identificando mais com a torcida. É muito louco essa questão de identificação com a torcida também, né? O próprio Alain Bahia. É um cara que jogou, sei lá, uns 20 anos no Atlético e... Você não consegue colocar o Alain Bahia como um ídolo, mas é o cara que mais fez jogos pelo Atlético na história moderna. Hein? O Alan Bahia, eu acho que é o cara que eu mais xinguei no estádio na minha vida. Cara, no final da passagem dele pelo Atlético, ele teve um jogo, se eu não me engano, era pela Copa do Brasil, na Vila Capanema, Atlético e Goiás. Cara, eu posso estar me enganando com alguma coisa. Mas, cara, o que ele tava numa má vontade, cara, no final. Nossa senhora, eu não sei porque eu tava muito nervoso nesse jogo aí. Xinguei ele pra cacete. Peço perdão aí, inclusive, pro Alan Bahia. Grande Alan Bahia, um recordista de jogos. Né? E batia um pênalti, hein? Batia. Aquela cavadinha dele era imoral. Nossa, aquela que ele deu no Bruno lá, coitado. Então. Hoje em dia não pode mais. Não pode, graças aquela a Deus. paradinha. Lá não tem como, né? Só pode o pulinho de Sabino. O pulinho do Sabino. O pulinho do Sabino tá bom, pode ter. Verdade. Então vamos ouvir a galera do WhatsApp, Marcão? Vamos ver o que eles têm pra dizer. A gente tem isso, né, que a gente falou, então, relembrando que a gente tem o nosso grupo no Telegram. Abaixo do Telegram é bem legal, tá, galera? Eu sei que tem esse preconceito com relação ao Telegram por causa do WhatsApp, mas o Telegram ele tem um esquema de grupo que é praticamente uma timeline com post, você consegue comentar, então a gente consegue dividir melhor entre tópicos lá, por isso que a gente fez o grupo no Telegram e vai ser bem legal ter a participação de vocês. t.me/ouve meus querido. Eu criei uma vinhetinha. O Tigrinho não vai ouvir, mas eu criei uma vinhetinha para esse quadro. Perfeito. Vou pôr aqui. Aí, Ramon, me responde quando puder no WhatsApp aí. Valeu. Aí, Ramon. Beleza. A gente pediu e a gente conseguiu 2 áudios dos parceiros do Marcão, né, Solta Marcão? o áudio, depois eu falo quem é. Beleza. Bora. Fala, meus queridos. Falar de Atlético é fácil e é difícil. Definir um ídolo piorou. O ídolo pode ser aquele cara que, para muitos, importantíssimo em títulos. Bruno Guimarães, um bom exemplo, né? Novo, saiu do Atlético, mas deixou outra marca ali. É considerado um baita ídolo. Mas, para mim, é um pouco diferente. Ídolo no Atlético é o cara que tem sangue rubro-negro. Tem o DNA de raça, o DNA atleticano. Esse, para mim, é o verdadeiro ídolo no Atlético, né? É o que forma ídolos no Atlético. É a raça atleticana que
Nesses últimos tempos aí, até que não tivemos tantos jogadores como antigamente, que era na raça, era na força, sempre não ganhava na qualidade, ganhava no ódio. Esse é o ídolo atleticano. O ídolo atleticano é o cara que no olho você vê que o olho do cara é vermelho, o sangue é rubro-negro, o coração do cara tá batendo a 30 mil, não vai perder uma dividida, não vai... Se não ganhar na dividida, ganha no pé na cara, trava nas costas do adversário. Esse é o ídolo atleticano, o cara que tem o sangue rubro-negro, tem raça, explosão. Para mim, isso define o ídolo no Atlético. Títulos são importantes, mas ver aquele jogador que a camisa não é camisa, é uma segunda pele, é o principal. É o que faz mover a nossa torcida pelo Furacão. Bom, esse foi o Celso que mandou o áudio. Abraço pro Celso. Cara, você concorda? Você acha que o título pesa? Pesa. O título acho que pesa. Mas realmente essa questão da raça é muito do que o Tigrinho até falou sobre o Cocito, né? O Cocito é um cara identificado e ele tem um pouco desse perfil. Pra mim, o áudio define o Cocito, né? Que é um cara sangue no olho, que entra, se não for pra resolver na bola, vai resolver dando chute na cara dos malucos. Chute, cotovelada. Zezinho é ídolo, então. Então, se for pegar é por isso o Zezinho é ídolo. Mas, cara, eu acho que essas coisas são interessantes, né? Pra você medir dentro de um debate de idolatria. Porque quem nunca falou a frase: se eu jogasse pelo Atlético, eu ia comer até a grama. Todo mundo já pensou isso, todo mundo já se colocou no lugar de algum jogador. E quando você vê alguém demonstrando essa raça, até de certas vezes violenta dentro do campo, você acaba se identificando também. É muito louco isso. Eu sempre, quando tinha a questão do Felipe Gedós, eu sempre falava o seguinte: você prefere um craque má vontade ou um tiriça que mostra a raça ou que mostra que quer estar ali, né? E, cara, por isso que eu falo do Coquinho, cara. O Coquinho é um cara que nunca faltou. Você nunca viu o Coquinho trotar em campo, cara. Ele não acertava nada. Teve um jogo que ele fez 2 gols. Vocês lembram desse Contra desse o Rio jogo? Branco. Contra o Rio Branco. De repente o cara nunca fez no gol, fez 2 no jogo. Mas, cara, tava sempre ali, cara, um cara que dificilmente se machucava. É um cara que dava orelhada nos caras, caía de cabeça no chão e continuava jogando. E não acho que isso seja só o que o jogador precisa ter, né? Obviamente que é interessante se o cara for um primor técnico, mas se não é, cara, mostra que você tá com vontade de estar ali, né? A torcida do Atlético sempre foi uma torcida muito apaixonada por esse tipo de jogador, né? Aquele jogador que dá bicuda pra lateral, essas coisas assim. E eu acho que, principalmente em momentos difíceis, você ter um cara desse em campo meio que mostra a indignação que você tá na arquibancada, e isso a galera meio que puxa pro coração, né, Eduardo? A raça, ela conta muito. Eu acho que tá um pouco no DNA do Atlético, né? Eu acho que muito, talvez, por nós termos ficado muito tempo, né, sem ganhar títulos e sofrendo muito na mão de rivais aí que hoje o mundo girou, né, e a gente tá por cima. Então, acho que esses personagens que jogavam com raça e com amor à camisa, eles acabam sendo marcantes, né, e sempre lembrados. Alguns lembrados com bons pensamentos e outros lembrados como ídolos, né? Exato. Exatamente. Vamos pro segundo áudio. Bom, vamos lá. O que define um ídolo atleticano? Eu acho que a gente pode citar alguns jogadores aí que não são aqueles que seriam a primeira opção, que são jogadores de 2018, 2019, 2001. Eu vou citar jogadores aqui que eu acho que são ídolos, mas por outros sentimentos, não só de conquista em relação a títulos expressivos. Primeiro, Fernandinho. Cara, é um cara que representa o Atlético aonde for. Na Ucrânia ele falava do Atlético, na Inglaterra ele fala do Atlético, ele fala que quer voltar, ele torce, ele acompanha. Cara, teve um vídeo do Desimpedidos lá que a apresentadora perguntou pro Agüero: Agüero, onde que você jogaria? Daí o Agüero perguntou pro Fernandinho, e o Fernandinho, sem pestanejar, falou: Atlético Paranaense. Então, porra, cara, imagine se a gente não vai gostar disso aí, um jogador que fala da gente lá fora. Então, Fernandinho
Acho que é considerado ídolo. Também queria ressaltar o Paulo Baier. Meio clichê, mas tem que ressaltar. Porque é um ídolo, embora a ausência de títulos, a gente tem que ressaltar o que aquele cara jogava de 2009 ali em diante, quando ele pegou alguns times lazarentos do Atlético, a gente sabe disso. Então, eu que comecei a ser sócio do Atlético para frequentar todo o jogo a partir de 2009, eu ia para ver o Paulo Baier, cara. Claro, para torcer pelo Atlético, mas puta, tinha aquela draga, aqueles jogadores que não dava, né? Tanto é que aconteceu o que aconteceu, que caímos. Mas eu ia porque eu via aquele velho que poderia estar jogando em outros times na Série A naquele momento, jogando no Atlético, dando a vida, batendo falta, saindo correr, marcar. Assim, pra mim é um ídolo, porque ele demonstrou realmente que queria jogar no Atlético, que estava disposto, e é uma pena que saiu do jeito que saiu. Esse é o André. Botou o Fernandinho, né? Acho justo. Essa questão do Fernandinho... Porque muito jogador também vem, joga bem pelo Atlético, sai e não faz muita questão de falar do Atlético, de lembrar do Atlético. E o Fernandinho realmente, ele é um cara que sempre levou o nome do Atlético, sempre se manifestou como um torcedor, como alguém que gostou muito de quando passou pelo clube e fala que tem vontade de voltar. Tomara, ó, já tá acabando o contrato aí na metade do ano, né? Tomara que já pinte aí. E o Paulo Baier, né? Que é essa questão do ter jogado com times horríveis e tudo mais. Eu acho que os dois são válidos, mas o Fernandinho especificamente eu não consigo colocar como grande ídolo pra mim. Eu prefiro botar o Ferreira, por exemplo, que foi um cara que eu vi mais vezes jogando pelo Atlético. Eu já vi uma comparação uma vez que eu achei até que faz sentido. O Fernandinho está pro Atlético como o Alex está pro Coxa, né? Que é um cara que jogou muita bola, tipo, jogou aqui, mas saiu cedo e jogou muita bola pra fora, sempre fala do clube, mas se você for analisar, até os dois têm o mesmo título, que é um paranaense. Então eu acho que a gente gosta muito do Fernandinho, lógico, por ele ser um cara carismático, mas por ele falar muito mais do Atlético, porque pelo Atlético, de fato, né, ele jogando com a camisa do Atlético, teve muito pouco a mostrar, assim. Lógico que é um cara que eu gosto muito também. E, cara, se Deus quiser, ele volta antes de acontecer igual aconteceu com o Jadson, que só voltou quando ninguém mais queria, tava lá acima do peso. Eu tenho uma birra com o Jadson, porque a gente esperava que acontecesse isso, que a gente espera que aconteça agora com o Fernandinho. E, cara, voltou pro Brasil, foi pro São Paulo, jogou um tempão no São Paulo, depois foi pro Corinthians, jogou no Corinthians. Daí depois, vem pro Atlético. Então, não fala, então, tá ligado? Se não quer voltar, não vai voltar jogando num nível bom, não fala, deixa. Fala assim, ó, um dia eu volto aí pra encerrar e faço 2 daninhos aí pra vocês lembrarem de mim. E falou. Então, eu fico com esse pé atrás ainda. Achei que era o Jeff. Eu também achei que ele... Não, o Fernandinho, eu achei uma boa comparação essa aí com o Alex. Eu nunca tinha parado pra pensar. Né, são caras que eles apareceram muito mais fora do Atlético ou do Coritiba do que pelo próprio time, né? Isso acaba pesando um pouco ali pra idolatria, né? Mas, pô, são figuras importantíssimas aí pro futebol paranaense. O Alex, inclusive, é muito gente boa, cara, de conversar com ele assim. Eu conversei com ele na época que eu fazia futsal na BB, eu tinha uns 8, 9 anos, e o cara foi muito legal, assim. Então, é um cara realmente que ele tem que ser ídolo do Coritiba, assim, pela história que ele tem. E o Fernandinho, tomara que ele volte, né, cara? E que volte logo. Aqui ele escolheria a camisa e a posição que ele quiser jogar, né? O cara joga em todas, então nada mais justo do que jogar na que ele quiser. Exato. Por mim, vai até no gol, velho. Vai tirar o meu Aderbar lá, rapaz. Tem que tirar o Aderbar lá. Inclusive, menções honrosas aqui ao final do programa. Aderbar, Thiago Heleno, Nicão, que não foram citados aqui, mas também acho que dentro de um debate de idolatria pelos títulos e por tudo que contribuíram aí, principalmente, né, esses 3 que estão há muito tempo no Atlético, junto com o Lúcio, né? Muito tempo no Atlético, vem dessas fase vitoriosa, e o Santos mais do que todos, né? Cria da casa. Exatamente.
Vamos dar aquele recado para erguer a moral do atleticano. A gente tem mais um quadro aqui que se chama o Athletic Coach. Se você está se sentindo para baixo, você está se sentindo um cara meio nervoso, eu vou pôr a musiquinha aqui, Marcão. A musiquinha... Já se acalma. Vai ser... Então a gente vai, durante a semana, escolher um comentário de um atleticano muito centrado e muito tranquilo, principalmente pós-derrotas, né? E essa semana o nosso coach, o nosso cara que vai ajudar a gente a continuar a semana, é o Luiz Eduardo Silva 31, é o @ dele. Vou dar uma respirada. Incrível a capacidade de serem tão ruim. Coloca todo mundo para limpar o CT que é melhor. Não devem fazer porra nenhuma nos treinos. Lazzaroni nem deixem entrar no ônibus de volta para casa. Já deixa na rua mesmo. Puta que pariu. Então fica aí para vocês levarem para a semana esse recado do nosso querido coach atleticano, porque nem só de alegrias a gente vive, né, Marcão? Exato. E esse ainda foi um cara muito educado. Exatamente. Muito centrado, muito calmo. Provavelmente eu... Dividiu as responsabilidades, né? Exato. Falou os jogadores e o técnico. Deu um afazer para os jogadores que é limpar o CT, mas o Lazzaroni, a princípio, nem para limpar o CT, ele tá servindo pro nosso querido amigo ali. Exato. Mas eu acredito que se você for analisar a internet, você vai achar vários Não vai faltar. Aí. Não vai faltar gente para ensinar a gente a viver com mais tranquilidade. Exato. E esperem na próxima semana o Athletic Coach com mais um recado aí para deixar vocês tranquilos, pra vocês lembrarem aí de Bruno Lazzaroni treinando o clube. Exatamente. Fechou então? Valeu, Tigrinho. Obrigado mais uma vez pela presença aqui, cara. A gente fica muito feliz de ter esses parceiros aí que topam essas novas empreitadas com a gente. Muito obrigado aí pelo convite. É sempre bom falar de Atlético, então contem comigo aí para quando vocês precisarem, né? Estarei à disposição. Boa sorte nesse projeto de vocês aí. Tô muito na torcida. Queria mandar um abração, né, pro meu pai, Ademir Tigrinho, meu grande ídolo aí na vida e o grande responsável aí por ótimos momentos assistindo ao Atlético, e a toda a minha família Tigrinho aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Inclusive, se vocês quiserem ouvir essa voz aveludada de Eduardo Tigrinho junto com a do pai dele, são personagens no nosso documentário sobre a Copa Sul-Americana. Exatamente. Marcão, para a semana que vem, o que teremos? Semana que vem a gente vai falar sobre um assunto que a torcida do Atlético já vem sofrendo aí há algum tempo com isso, né? Desde que o Atlético não assinou com a Globo, que são os direitos de transmissão. A pergunta para a semana que vem é a seguinte: você está feliz com o atual momento das transmissões esportivas do Atlético? A gente vai abordar esse assunto no próximo programa com bastante debate, bastante dados e também trazer alguns especialistas aí para falar. Lembrando que a gente precisa muito da tua participação nesse nosso programa. Esse nosso programa é pro torcedor do Atlético dar a sua voz e falar o que ele pensa sobre os assuntos. Então entre lá no nosso grupo, que está na descrição dos vídeos aí de todas as nossas redes sociais, aí tá na descrição, t.me/ouve meus querido. Então, quando você entrar lá durante essa semana, a gente vai fazer um postzinho perguntando para você a tua opinião sobre a transmissão hoje em dia, as transmissões, né, dos jogos contra o do Atlético pelas competições internacionais e nacionais. Marcão, muito obrigado, cara. Estou muito feliz mais uma vez aí a gente na bancada junto, né? E que a gente consiga ter vários programas e fazer com vontade, que é o mais importante. Exatamente. Vamos com bastante fé. O projeto é muito legal. Vocês vão adorar os debates. Acho que esse primeiro aqui já rendeu bastante crítica, né? Bastante gente xingando o Paulo Baier. A cornetagem vai ser forte nos comentários. Alguns comentários que a gente fez. E a gente vai soltar cortes também, principalmente aqueles cortes. Paulo Baier é o maior ídolo da história do Atlético Paranaense? Paulo Baier ou Sicupira? Exatamente. Então, a gente quer que vocês façam isso mesmo. A gente quer fomentar esses debates. Se vocês querem xingar a gente, tem um canal no Telegram pra fazer isso. Manda lá, manda um áudio, fala, vocês não entendem nada.
Se for educado, a gente até coloca aqui. A gente faz um Athletic Coach focado no podcast, né? Exato. Então vai ser um projeto bem legal, a gente vai debater temas aí que acho que a torcida atleticana quer muito debater. Não só idolatria, transmissões, vão ter outros assuntos legais aí. E bora pra próxima, né? Exatamente. Então é isso, galera. Lembrando, então, para você se inscrever no nosso canal, né? falameusquerido.com.br. Você entra, já vai direto pro canal. Aí a gente tem as nossas redes sociais também. A gente vai começar a criar conteúdo a partir do podcast e mais vários outros conteúdos sobre o Atlético aí durante a semana. Tá bom? Muito obrigado por essa primeira experiência, por essa primeira companhia com a gente aqui. E a gente volta na semana que vem. Obrigado, galera. Fiquem com Deus aí.